Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 5, diz a palavra: E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas e feitas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas, quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, Jesus, ele não só é o bom pastor, ele é o grande libertador também. Aliás, ele é o grande eu sou. Foi assim que ele se identificou lá em Êxodo, no capítulo de número 3, naquela sarça ardente para Moisés. Ele disse, quando Moisés perguntou e disse: Mas eles vão me perguntar, quem foi que te enviou, qual é o seu nome? Então o Senhor disse: Diga, eu sou, te enviei. Diga a eles que eu sou. Então Jesus, ele não é somente o bom pastor, ele é o grande libertador. E esta história é uma história de uma grande libertação efetuada por Jesus. A Bíblia, ela narra essa história de libertação nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e também em Lucas. O lugar onde Jesus vai fazer este milagre de libertação era conhecido por a região dos Gadarenos, ou de Gadara. Ficava do outro lado do mar da Galileia. Do lado de cá ficava a província da Galileia. Ficava Nazaré, ficava Cafarnaum. Então Gadara ficava do outro lado. E Gadara era conhecida por ser um terreno de pessoas que não tinham vínculo com a religião judaica. Simplesmente eles não tinham conhecimento de Deus, eles tinham seus deuses, tinham suas práticas religiosas, que não era os deuses, o Deus e nem a prática religiosa dos judeus. E eles viviam como pessoas que não tinha este conhecimento do verdadeiro Deus. Agora Jesus empreende uma viagem bastante dificultosa, porque ele vai atravessar o lago do outro lado, vai estar num terreno aonde as pessoas não o conhecem, e também vai estar num terreno aonde não tem sequer uma cultura religiosa concernente ao Deus vivo. Para ele, aqui do lado de cá, em Nazaré, aonde ele foi criado, alguns já não criam nele. E ele atravessa com seus discípulos. É uma travessia bastante problemática, porque por mais que
Jesus está no barco, mas o inimigo também já está sabendo o que ele vai fazer lá do outro lado. Muitas vezes, alguns percances acontecem na nossa vida, porque o inimigo já sabe mais ou menos por intuição sobre o que vai acontecer ali naquele lugar ou lá do outro lado. E Jesus começa a travessia com os discípulos e vem aquela grande tempestade e o barco só falta a naufragar e Jesus está dormindo na proa do barco. Os discípulos estão desesperados e o vão acordar e diz: mestre, nós vamos perecer. E Jesus se levanta, repreende a fúria dos ventos e há uma calmaria e eles fazem a travessia chegando do outro lado. E ele chega na terra dos Gadarenos e ao chegar naquela terra, a Bíblia disse que havia um homem que vivia pelos montes e sepulcros, gritando e se ferindo com pedras. Este homem não tinha uma vida social. A Bíblia o identifica como uma pessoa endemoniada, uma pessoa que tem a sua mente perturbada, a sua mente dominada por espíritos malignos. E aqui, meu querido irmão, eu quero lhe fazer uma instrução de que demônios, eles existem. Existe o reino de Deus, onde há Deus, os seus anjos, arcanjos, querubins, e há o reino das trevas, onde Satanás é o príncipe daquele reino, e tem também os demônios que estão ao seu serviço. E como é que uma pessoa fica endemoniada? Quem sabe, um momento da vida daquela pessoa, ela quebra uma legalidade e abre uma oportunidade para que um demônio venha invadir a sua vida. A Bíblia fala de Maria Magdalena, a quem Jesus expulsou 7 demônios. Então, essa questão de demônios é assim. Muitas vezes a pessoa comete um pecado e ao cometer aquele pecado, ele começa a viver aquele pecado como se fosse algo tão comum. E então o demônio aproveita aquela fissura na vida da pessoa e adentra e domina. Aí a mente da pessoa fica uma mente dominada sempre para estar cometendo aquele pecado. Por exemplo, algumas pessoas que vivem na prática da prostituição, sempre lhe acompanha um demônio conhecido como pombagira. É uma pessoa que tem um desejo sexual insaciável e ela vive nessa prática. Assim tem sido com muitas pessoas. Outros, por exemplo, com a questão da bebida. Há algumas pessoas que elas vivem bebendo e bebendo e bebendo, e dentro da religião mística tem até o Zé Pilintra, que é o patrono daqueles que vivem de cachaça. E a pessoa bebe até morrer. Falar em beber até morrer, eu tenho um irmão que bebeu até morrer. Hoje ele está num lugar quentinho, porque ele preferiu beber até morrer. Então as escolhas que a gente faz determina o que vamos viver. A Bíblia não disse como foi que este homem passou a ser endemoniado, mas eu acredito que ele quebrou algo que não deveria ser quebrada, e esse demônio entrou nesta vida. Eu me lembro que em Três Lagoas, quando nós era pequenos ainda, eu tinha por volta de 6 a 7 anos, e minha mãe ia num centro de macumba e levava a gente, porque a minha mãe com o meu pai tiveram uma certa dificuldade no matrimônio, no relacionamento. Meu pai encontrou uma sirigaita por lá e minha mãe então foi procurar ajuda. E quando um cego procura ajuda em outro cego, só pode entrar despenhadeira abaixo. E como era longe de casa, nós íamos a pé. Eu me lembro que a única arma que a gente tinha era um facão grande, e eu levava esse facão, mas se aparecesse qualquer coisa eu corria com o facão e tudo. E a gente ia para lá, e os trabalhos sempre começavam depois das 11 da noite, né? E começava a tocar o tambor, né? E aquela coisa toda, descia o sujeito lá, fazia todo aquele sarapatel, e era uma coisa terrível. E muitas vezes
chegavam famílias e mulheres até grávidas. E naquele momento em que a senhora, a dona Lázara, que era a proprietária do terreiro, se incorporava naquele demônio, e quando chegava uma mulher grávida, ela começava a pedir: dá essa criança para mim, faz um pacto comigo de que essa criança será minha. E algumas pessoas, na sua cegueira espiritual, acabavam fazendo esse tipo de pacto. E aqueles pactos feitos pelos progenitores têm uma validade. Todo pacto que você faz com Deus ou com o pessoal da oposição tem uma validade. Você precisa ter muito cuidado com isso. E a gente tivemos a felicidade de que minha mãe em nenhum momento cometeu essa loucura, esse desatino de fazer algum pacto. Porém, algumas coisas no mundo espiritual ficou ligada, ficou atada. A nossa família, por exemplo, é uma família muito desajustada. Eu tenho irmãos com problemas sérios. Hoje eu tenho irmãos com problemas de drogas, eu tenho irmãos com problemas de bebedeira, eu tenho irmã com problema moral. E essa questão toda, a nossa família foi e é uma família desajustada. Tem uma irmã que recebeu a Cristo como Salvador, e a mim, que há 40 anos, por graça, misericórdia do Senhor Jesus Cristo, encontrei Ele, porque o perdido era eu, né? Encontrei Jesus e Ele mudou a minha vida. Mas a família nossa é assim. A minha irmã, inclusive, tem problemas com esta questão do mundo espiritual, de demônios. Quando ela recém-nascida, ela queria comer doces na cova de um sepulcro de um tio meu que havia sido morto em um acidente de caminhão. E chorou, passou mais de 3 meses agarrada com a minha mãe, pedindo que levasse ela para o cemitério, porque ela queria comer doce lá na sepultura do meu tio, para que você possa ter uma ideia mais ou menos como era o negócio. Então, demônio lá em casa não era visita, fazia parte da família. Eles sempre estavam por lá, eles sempre estavam se manifestando naquele lugar. Inclusive, até mesmo da minha irmã, em uma certa ocasião, tive que lutar uma noite para poder libertar ela de um demônio que queria lhe cometer um suicídio. A situação é mais ou menos assim, para que você possa ter uma ideia. Todas as vezes que você abre uma brecha no mundo espiritual, você contrai para você aquele problema que acarreta com influências malignas e com possessões malignas. A Bíblia aqui não diz como foi essa possessão. A Bíblia só diz que este homem estava possuído, e possuído de uma maneira tremenda. Mas Jesus estava atravessando o mar da Galileia, porque ele tinha um propósito. Lá em Gadara, ele ia passar por lá, e ele ia fazer um milagre lá. Aí você pergunta: pastor, estes irmãos seus estão libertos? Não, meu irmão, eles não querem Jesus. Eles querem cachaça, eles querem droga, eles querem isso. Eu vou fazer o quê? A escolha cada um de nós é que fazemos, né? Choro, oro e peço a Deus por eles, porém eu não posso salvá-los. E sabe, meus queridos irmãos, Jesus chega do outro lado, ali aonde está aquele homem, e a Bíblia diz que imediatamente aquele homem vem em direção a Jesus. A figura daquele homem é muito terrível. Imagine uma pessoa que não se banha há tempos, uma pessoa que não penteia o cabelo há tempos. Aquela pessoa está desfigurada, e a Bíblia diz que ela vivia se cortando com pedras. Então seu corpo está marcado, ferido. Ele está praticamente em um estado mental completamente destituído da sua razão, do seu entendimento. Os demônios estão dominando ele. E ele vivia gritando para lá, para cá. Todos tinham medo dele, ele não tinha vida social. Porque o demônio faz com que a pessoa perca toda a sociabilidade que ela tenha. E sabe, quando Jesus chega, ele vem correndo até onde está Jesus. E eu acho interessante é como ele identifica Jesus: Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Jesus é identificado por esse endemoniado como
Jesus, filho do Deus Altíssimo. Porque os demônios sabiam quem era ele. Em muitas ocasiões, Jesus não permitia que os demônios falassem, para que não fosse revelada a sua identidade. Porque no mundo espiritual os demônios sabem, e sabiam quem era Jesus. E aquele endemoniado, os demônios sabiam, o identificou, e disse: tu és o filho do Deus Altíssimo. E uma das prerrogativas que ele disse: eu te peço que não me atormentes. Então a presença de Jesus, os demônios identificam, e agora eles pedem: não nos atormente, não queremos ser atormentados por você, porque Jesus tem o poder sobre todos os demônios. Não há demônio que possa fazer gracejos diante de Jesus. Se ele ordenar, imediatamente esse demônio tem que ser submetido a essa autoridade de Cristo. Se ele destinar esse demônio ao abismo esse demônio irá. O poder está nele. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele foi até aquele lugar de Gadara, e quando ele encontra aquele homem identifica ele, pede a ele que não o atormentes. E então Jesus começa a expulsar os demônios dele, começa a mandar embora os demônios. E enquanto Jesus está mandando embora aqueles demônios, Jesus pergunta qual é o nome daquele demônio. Ele disse: legião, porque somos muito. Legião. Então havia vários demônios. Se manifestava um, Jesus expulsava. Se manifestava outro, Jesus expulsava. Se manifestava outro, Jesus expulsava. E foi mandando embora, eu não sei quanto tempo, mas ali está Jesus mandando embora uma legião de demônios. É muito demônios envolvido numa vida só. Por isso aquele homem estava completamente desnorteado, transtornado, destituído de toda a razão cabal do seu juízo. Ele não conseguia se entender. Ele fazia aquilo por sugestividade dos demônios, ou por os demônios estarem usando a vida dele para fazer. Que situação difícil. Como é difícil para uma pessoa que tem lutado tanto com esse tipo de problema de natureza espiritual. É muito triste. E tem pessoas que não conseguem vencer. Alguns demônios até sugestivam a ela: cometa suicídio. Quando você vê alguém se jogando de uma ponte, abaixo de um caminhão, ele simplesmente está funcionando uma ideia que lhe plantaram no seu entendimento. E é os demônios que fazem isso. Então, quando cruzar por sua cabeça o desejo de suicidar, repreenda em nome do Senhor Jesus. Porque se você pensar em suicidar, o demônio rapidinho encontra a corda e te passa para a mão. Ele não deixa as coisas para amanhã. Ele faz todo o mal possível e imaginável contra a vida da criatura de Deus, contra você. E ele tem lutado, esses demônios têm lutado com vidas aqui para destruí-la, para arrasar e acabar. Mas maior é Deus. Maior é Deus. Jesus atravessou o lago de Nazaré para libertar aquele homem. E Jesus veio esta noite entre nós para libertar a sua vida também. O seu final, o meu final jamais será nas garras do diabo. O meu final e o teu final será nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Como é que ele entra? Através de uma mentira, através de um pacto no mundo espiritual. Um pai translocado, uma mãe translocada, que consagra aquele filho a uma pseudo-divindade, a uma pseudo-santidade, e este filho fica numa situação terrível. Muitas pessoas, eles vão a um centro
desses tipos de prática, desse tipo de religião, e alguns daqueles líderes já começam a dizer: você tem que desenvolver a mediunidade, como em outras palavras, você tem que começar a receber demônios. E essa é a verdade. Eu sei, eu respeito a religião das pessoas, mas eu não posso deixar de dizer a verdade. A verdade é essa, irmãos. Existe o reino de Deus e existe o reino das trevas. E eu e você precisamos ser iluminados por Deus para não sermos confundidos com as trevas. Esta é uma realidade. E aquele homem naquele momento, ele é liberto por Jesus. Liberto por Jesus. Jesus ordena para aqueles demônios que saiam. E os demônios fazem um pedido para Jesus: Senhor, não nos mande para longe desse território. Eles queriam ficar em Gadara. Eles não queriam ir para longe. Eles queriam buscar uma outra pessoa para... Assim ele trabalha. Não nos mande longe desse território. Permita que a gente entre naqueles porcos. E Jesus então permitiu: vai. E eles foram para os porcos. E a Bíblia disse que era uma manada de 2.000 porcos. E aqueles 2.000 porcos desceram de despenhadeiro e morreram afogados no mar da Galileia. Aquele homem foi restaurado imediatamente. Ficou ali no seu estado normal. E a Bíblia disse que os cuidadores dos porcos, os porqueiras, eles foram correndo na cidade para denunciar Jesus, para falar o que tinha acontecido. E ao chegarem lá, vieram agora os donos dos porcos com os seus trabalhadores e grande parte da cidade. Chegaram onde estava Jesus e aquele que fora endemoniado, assentado em seu perfeito juízo, e disseram para Jesus: se retire daqui. Se retire daqui, porque viram o prejuízo que Jesus causou a eles. 2.000 porcos afogados, que prejuízo grande. E esqueceram do maior benefício que Deus pode conceder a um ser humano: uma libertação. Eles preferiam ficar com o louquinho endemoniado e também com seus porcos. Jesus está dizendo: este homem é muito superior a qualquer animal. O que você prefere? Os porcos ou a libertação? Os porcos ou Jesus? Mandaram Jesus embora do seu território. Disseram para ele: vai embora. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está caminhando em direção ao barco, e entra no barco, aquele que havia sido endemoniado disse: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Porque aquele que tem um contato com Jesus não quer largá-lo de maneira alguma, quer sempre permanecer. Lembra o que aconteceu com Bartimeu? Ele era cego em Jericó, Jesus curou ele, e depois de ter curado, a Bíblia disse que ele seguiu Jesus caminho afora. Porque aqueles que são tocados por Jesus, libertos por Jesus, não querem abandonar Jesus por nada mais. É até razoável entender o pedido daquele ex-endemoniado, porque ele pensou: se Jesus foi embora, aqueles demônios vão voltar. Não, mas Jesus tinha dito a eles que não voltasse mais. Jesus tinha dado uma ordem aos demônios: vocês não têm mais autoridade e autorização para invadir a vida deste homem. A partir de hoje ele está liberto. E Jesus é o mesmo que sentenciou sobre a sua vida: nenhum demônio tem autoridade para invadir a tua vida, nenhum demônio pode possuir algo da tua vida. Tudo foi completamente liberto a partir do momento em que você recebeu a Cristo como Salvador. Então não há autoridade no reino das trevas para invadir a sua vida. Não há. Por que não há? Porque hoje você pertence ao reino da luz, ao reino de Jesus, e as trevas não podem te alcançar mais. Por mais que ele queira, ele não pode. E aquele homem disse: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor.
eu quero ir com o senhor. E Jesus então disse para ele: vai para casa. O homem tinha casa. Vai para a tua casa. Versículo de número 19. Vai para a tua casa. Você pode imaginar a chegada desse camarada na casa, porque às vezes que ele fazia uma visita por lá, ele quebrava tudo. Não tem aqueles maridos meio endemoniados que quando chega da rua e começa a quebrar tudo? Não tem aquelas mulheres meio atrapalhadas que de repente ela quebra tudo que tem dentro de casa? Então ele sabia que aquele sujeito, quando chegasse, não, eu sei que desse tipo de pessoa não tem aqui nesta noite, não. É um pessoal que vem, sei lá quando. Quando ele chegava, ele quebrava tudo, porque ele chegava com os demônios. Chegava com o demônio no couro. Então ele vinha e começava a quebrar tudo e destruir tudo. Quando, você pode imaginar quando diziam assim: olha, lá vem o sujeito, o gadareno. Era perna para que te quero. Ninguém queria ficar lá. Quem quer ficar junto com o demoniado? Tem até crente que foge, com medo. Porém Jesus disse a mim e a você: em meu nome expelirão os demônios. Foi dada essa autoridade a você como cristão, como crente em Cristo Jesus. Esses sinais seguirão os que crê. Em meu nome expelirão os demônios. Expelirão os demônios. Agora, se você anda bailando com o demônio, bebendo com o demônio, adulterando com o demônio, não vai tentar expulsar ele não, que ele te pega. Isso é para quem anda com Jesus. Se você crê nele, anda com ele, não tenha medo, em nome de Jesus, vai embora. E os demônios têm que ir embora. Agora aquele homem está chegando em casa. Imagine a recepção. O pessoal está tudo escondido. E ele já disse: não, eu vim sozinho hoje. Hoje eu vim sozinho. A legião morrer afogado nos porcos lá. Eu vim sozinho hoje. Já notaram a diferença? Porque ele nem sempre era endemoniado. Algo aconteceu na sua vida que os demônios entraram e estavam dominando. E agora toda a família vem recebê-lo. E ele, o primeiro testemunho que ele vai contar é para quem? Para a família. Para a família. Disse: não, eu encontrei um homem por nome de Jesus, e ele mandou tudo quanto era demônio ruim que estava no meu couro para bem longe. E a partir daquele momento eu fiquei livre. Já não sou mais louco, já não vou bater em vocês, já não vou quebrar a casa, já não vou destruir as coisas aqui não. Eu sou liberto, Jesus me libertou. A família fica impactada. Por que fica impactada? Porque estavam lutando com ele há anos, e agora este homem está perfeitamente curado, em um estado normal. A família disse: não, se aconteceu isso, a gente precisa conhecer também Jesus. E a Bíblia disse que ele encheu Decápolis. A palavra Decápolis é 10 cidades. As 10 cidades ali, ele encheu de um lado para o outro, porque todo mundo conhecia ele como o endemoniado, o endiabrado, o encapetado. Lá vem ele, corre, perna, para lá, para cá. E agora ele então vem se apresentar. Não mais o encapetado, não mais o endiabrado, não mais o cheio de demônios. Ele agora vem se apresentar como uma pessoa que está curada completamente. Ele vem agora se inserir na sociedade. Ele que sempre tinha feito danos e causado problemas na sociedade, quebrou até a cadeia da cidade. Imagine agora, o delegado quando viu ele falou: não, não vamos prender, porque se a gente prender perde a cela, deixa esse sujeito livre. Não, eu estou livre mesmo, não tem mais demônio comigo não. O homem chamado Jesus, ele me libertou, eu estou livre. E que foram feitos dos demônios? Ele disse: sei lá. Ele mandou os demônios entrar nos porcos, e esses demônios morreram afogados junto com os porcos. Só pode.
eu estou livre, eu estou liberto. 10 cidades, ele andou por todas elas, contando o seu testemunho, e não deixou ninguém ficar sem saber o que tinha acontecido com ele. Este é Jesus. Este é Jesus. Este homem preparou um terreno, porque em outra ocasião, quando Jesus foi lá, as pessoas já sabiam quem era Jesus, na região de Decápolis. É isso que Jesus faz com todos nós, faz com qualquer pessoa que se entrega a Ele. A pessoa sai de um estado inútil para um estado útil. A pessoa passa de uma vida desestabilizada para uma vida estabilizada por Cristo Jesus. Aquele homem recebe uma transformação total. E diz o versículo de número 19: vai para casa. Olha agora, para os teus amigos. Este homem colecionou amigos. É por isso que eu digo que houve um momento na vida dele que os demônios se apoderaram dele. Para os seus amigos. Imagine os amigos. Os amigos gostavam muito dele, porque não existe amigo que não goste do outro. Estou falando amigo, mas agora o homem está cheio de demônio, como é que vai ter amigo? Ser amigo de um endemoniado? Jesus disse: vai para a tua casa, família. Vai para os teus amigos, a vida social. Ele chega para os amigos. Chega para os amigos. Os amigos se assustam. O que aconteceu com você? Ele vai contar o seu testemunho. Ele era a notícia principal da cidade. Estava na boca de todo mundo. Todos que conheciam ele na cidade sabiam quem era ele, os amigos também. E ele agora se apresenta perfeitamente curado. Aquilo que Deus fez na sua vida causou assombro naqueles que te conheciam. As pessoas que te conheciam antes ficam assombradas, dizendo: o que foi que aconteceu com você? Os amigos que eu tinha no tempo da transgressão, eles olham para mim e dizem: caveira, o que foi que aconteceu com você? Eu disse: primeiro eu criei carne, deixei de ser caveira. Jesus mudou a minha vida. É isso que ele faz com qualquer homem, com qualquer mulher que vem a ele com o coração rendido. Ele transforma. Os amigos perguntam: o que foi que aconteceu? A gente conhecia você, nós tínhamos amizade, nós jogava futebol, né? Você torcia para o Corinthians, nós éramos do Palmeiras. Você se lembra daquele tempo? E aí, eu não sei, a gente ganhou de você, você foi para casa triste, como corintiano muito triste para casa, abriu uma brecha para que o demônio entrasse, e aí o demônio entrou e fez você virar um endemoniado. Situação difícil para você. E agora você volta depois de anos, a gente sem saber onde você estava. Alguns diziam que você estava entre os sepulcros, outros diziam que você estava preso, tinha outros que diziam que você estava se cortando com pedras. A gente queria saber onde você estava. E ele foi contar a sua história. Na verdade, tudo isso que vocês estão falando aconteceu. Mas um homem chamado Jesus atravessou o mar da Galileia e veio até onde eu estava, lá em Gadara, e me libertou. E me libertou. O que aconteceu com você? O Jesus de Nazaré que veio dos céus até a terra e te libertou e te transformou. Diga para os seus amigos. E depois Jesus disse: e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Jesus está dizendo: olha, fizemos uma grande coisa por você, um grande milagre, e tive por você uma grande compaixão. Meu querido, se não é a compaixão de Deus, continuaremos na mesma situação, ou continuaríamos na mesma situação. Foi a compaixão dele. A compaixão de Jesus fez ele cruzar o mar da Galileia. A compaixão de Jesus fez com que ele fosse numa terra aonde ele não era bem-vindo.
A compaixão de Jesus fez ele travar uma batalha contra os demônios para libertar uma pessoa. Foi o mesmo que fez contigo e comigo, a compaixão dele. Ele sabia que se ficássemos na situação em que estávamos perdidos para sempre, mas ele se compadeceu de nós, se compadeceu da nossa dor, se compadeceu das nossas feridas, se compadeceu das nossas lágrimas, se compadeceu do nosso destino, porque o nosso destino não era um destino de alegria, se compadeceu de uma forma tal que ele veio ao nosso encalço e nos conquistou de uma forma plena, nos libertou do pecado que nos tornava prisioneiro e nos fez agora cidadãos do reino do seu amor. Ele fez isso para conosco através da compaixão. Agora o que devemos fazer? O que ele recomendou àquele ex-endemoniado: anuncia, vai e diga para outro, porque quando você diz para outro o que foi que Jesus fez por você, aquele outro, os seus olhos do entendimento é esclarecido para crer no mesmo Jesus que você agora crê. Vai e diga aos outros. E olha, ele tomou isso como a missão da vida dele. Versículo 20: e ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens que escutavam a história dele se maravilhavam, eram impactados. Ele tomou aquele mandamento como missão: vai e anuncia. E ele foi. Aonde ele chegava, o pessoal já ficava meio ressabiado, aí cada um procurando um lugar para fugir. Ele dizia: não, fica tranquilo, não é demônio que chegou, não. Chegou o ex, não sou. O ex-pastor, quer dizer, o ex-marido? Não. O ex-endemoniado, foi ele que chegou. E agora está liberto. E ele vai contar a sua história. Você pode imaginar pessoas que se rodeavam para escutar. Todos queriam escutar aquela história. Todos queriam escutar aquela história. O homem foi liberto. Quem é Jesus? Aquele homem, em poucas palavras, ele podia definir: eu só posso pensar que ele é um libertador, porque ninguém na terra conseguiu me libertar, mas ele conseguiu. Estou livre. Quem sabe na cidade de Gadara, ou naquelas cidades ali, havia outros endemoniados, e ele ia contar a história. Não sei quanto tempo que ele ficou sentado ouvindo Jesus, mas a multidão veio e encontrou ele sentado, vestido e em cabal juízo. Quem sabe um dia foi o suficiente para Jesus ensinar ele o que ele deveria fazer. E ele saiu anunciando, e ele saiu falando, e ele saiu dizendo, ele saiu contando o que Jesus tinha feito. E sabe o que aconteceu? Os homens que ouviam a sua história se maravilhavam, ficavam boquiaberta, desejavam também conhecer a Jesus, desejavam também ter um contato com Jesus. Quem sabe você diz: mas se eu pudesse, se Jesus pudesse passar na minha vida hoje, mudar o meu destino, mudar a minha vida de uma forma em que parece que as coisas não funcionam para mim, parece que as coisas não dão certas. Eu luto de um lado, eu luto do outro, eu batalho aqui, batalho ali, eu sinto que não sou abençoado, parece que todas as coisas são contra mim, eu não sei, a coisa está dando errada para mim. Você já fez uma investigação no seu coração? Se não está residindo algum pecado carinhoso que você guarda aí dentro, algum pecadinho de estimação, ou alguma coisa que você fez no passado e que ainda não se arrependeu e ainda não pediu perdão. Existe a lei espiritual de Deus, e todo pecado é uma legalidade para que Satanás atue, mas toda confissão é a mão de Deus que perdoa e limpa e arranca aquele pecado.